Olá, seja bem-vindo a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Para participar é muito fácil, é só enviar a sua pergunta através de uma caixinha que nós abrimos no Instagram todas as quintas-feiras no @LeandroRuschel. Antes de responder as perguntas, vamos fazer um breve resumo aí da semana em que nós continuamos a observar uma velocidade, uma intensidade incrível do governo Trump em desmontar as políticas de extrema esquerda que foram desenvolvidas ao longo da administração Biden e recolocar os Estados Unidos na rota do crescimento, na rota da consistência política e na rota da liderança global. Trump deixou claro, aqui veio, da maneira que tratou lá o presidente da Colômbia, um ex-guerrilheiro comunista que tentou fazer ali um jogo de cena para não receber deportados, e depois de sofrer ameaça de sanções, acabou voltando atrás. Aqui segue uma postura de acabar com aquelas políticas de DEI, que basicamente são políticas preconceituosas. Elas defendem o preconceito contra certos grupos e a proteção de outros grupos em nome de uma suposta justiça social, mas na verdade é apenas uma maneira de destruir a sociedade, de impedir que as pessoas possam se desenvolver a partir da iniciativa individual, da sua capacidade, do seu esforço, da sua competência. Então, isso que marcou a semana. Tivemos, infelizmente, aquele grave acidente em Washington e o Trump utilizou essa tragédia para falar sobre exatamente isso, como na própria agência responsável pela segurança dos voos, houve uma promoção sistemática dessas políticas de DEI e isso pode ter contribuído direto ou indiretamente para esse tipo de coisa. Já houve uma série de outros incidentes relacionados a isso ao longo dos últimos anos. A imprensa tenta abafar, mas isso é uma realidade e vamos ver se teve algo mais diretamente envolvido, mas o Trump está olhando para o futuro para impedir que esse tipo de política, a gente chegou ao ponto de você ter o FAA, que é essa agência equivalente à ANAC, abrindo vagas para controladores de tráfego aéreo para pessoas que têm graves deficiências mentais. É esse ponto que chegou à esquerda aqui nos Estados Unidos. Mas enfim, esse é o grande destaque das últimas semanas, deve ser para os próximos meses, o governo Trump desfazendo essas políticas extremadas e voltando a colocar os Estados Unidos como farol da liberdade no mundo. E isso tem impactos, inclusive, no Brasil. Vamos falar mais sobre isso aí ao responder as perguntas. Então, vamos em frente. Por que estão criticando a política dos imigrantes no governo Trump? Bom, quem está criticando? Quem está criticando principalmente é a esquerda e os seus aparelhos, como a grande imprensa. A imprensa não existe mais. O que nós temos é uma grande militância de redação, que não deixa de ser um órgão de propaganda dos regimes esquerdistas. Por que a crítica? Porque há muito tempo a esquerda identificou todo tipo de ilegalidade, de crime, como uma ferramenta para promover a sua agenda. Então, os criminosos eles não seriam, de fato, criminosos, mas vítimas da sociedade que, através dos seus crimes, estariam promovendo uma revolta contra um sistema injusto, uma revolta legítima. Além disso, aqui nos Estados Unidos, a imigração tem um efeito eleitoral, porque os imigrantes vão para os estados de esquerda, que acolhem esses imigrantes, que dão bolsas e tudo mais, e isso acaba aumentando a representatividade desses estados no parlamento, a representatividade no colégio eleitoral, que elege até mesmo o presidente. Isso quando esses ilegais não são utilizados como instrumento para voto ilegal também, já que, por exemplo, na Califórnia você não precisa ter uma identificação, um documento de identidade para poder votar, o que é um absurdo. Mas enfim, esses são os principais motivos da esquerda estar criticando o Trump, que simplesmente está aplicando a lei americana. Quanto grave é terem caçado a Carla Zambelli? Bom, é mais um capítulo de uma série de abusos, de perseguição, de censura, do objetivo do sistema de acabar com a direita. Sem entrar no mérito, se você gosta ou não gosta da Zambelli, o fato é que, observando o processo, a gente vê que é ridículo. Não há o mesmo tratamento
dado à direita e à esquerda. Se você está alinhado mais à direita, você pode ser censurado, perseguido, até mesmo preso, por qualquer motivo. Não precisa de prova, né? Não precisa do devido processo legal, não precisa de nada. Enquanto esquerdista, pode continuar fazendo o que quiser, que nada acontece. Hoje a gente não teve um dos líderes aí da milícia digital da esquerda escrevendo um livro e se gabando de ter mentido sistematicamente para prejudicar o candidato, então candidato Bolsonaro à presidência. Nós não tivemos um outro deputado esquerdista chutando, agredindo uma pessoa no Congresso e nada acontece. Nós não temos um outro líder, um militante aí da esquerda que está fora do Brasil com mandado de prisão em aberto, promovido pelo seu pai, né? Uma ação provida pelo seu pai, que mente 24 horas por dia, que engana, né? Que produz aí uma série de mentiras e nada acontece. Então, nós não temos mais justiça no Brasil. O que nós temos é um instrumento de perseguição política contra a direita. E o caso da Zambelli é apenas mais um caso, né? Você vai caçar o voto de 1 milhão de paulistas por conta de alegações profundamente subjetivas, né, que se aplicam sempre apenas à direita. Então, é isso que representa essa decisão contra a Carla Zambelli. Crazy Hoffman em algum ministério significa aumento da pressão em Galípolo? Não vejo necessariamente o aumento da pressão no Galípolo, no Banco Central, mas sim uma percepção de cerco desse governo, porque a presidente do PT é uma extremista de esquerda, né? Ela tem uma postura radical, ela é uma chavista. Então, colocar ela em alguma função chave no governo, no núcleo duro do governo, como a Secretaria-Geral da Presidência, como está sendo mencionado, é uma maneira do governo sinalizar que está se preparando por uma luta, sabendo, né, que vai haver uma piora na economia, vai diminuir aí o apoio popular, a aprovação, e aí você coloca uma pessoa radical para operar a guerra política e não necessariamente buscar uma melhora do governo. É isso que está acontecendo. Caso Lula dê um golpe em 2026, o Trump mandaria invadir o Brasil? Bom, em primeiro lugar, né, eu acho que em qualquer que seja o cenário, seria muito improvável uma invasão do Brasil por forças armadas americanas, né? Isso jamais aconteceria. O que pode acontecer, dependendo do que acontecer no Brasil, por uma série de motivos, não só por conta dessa hipótese que você levantou, é a imposição de sanções, né, e outras medidas, mas não creio numa intervenção militar, né? Acho que isso é quase que impossível. Agora, eu acho que você errou o tempo verbal, né? Acho que o golpe não foi bem em 2026, né? Acho que a gente precisa avaliar o que aconteceu em 2022. Como retomar a liberdade? Ditadura do judiciário instaurada já. Só uma forma, né? Se opondo a isso de todas as maneiras possíveis. Qual a atuação política que você tem? Você desenvolve algum trabalho de conscientização de familiares, de amigos, de colegas de trabalho? Você atua na associação de pais e mestres da sua escola? Você atua na sua associação profissional? Você atua na sua Câmara de Vereadores? Você criou algum jornal, né, de bairro, da cidade, para falar sobre temas da cidade com um olhar conservador? Você está estudando sobre isso? Você está se organizando? Da mesma maneira que a esquerda tomou o poder, se infiltrou em todas as instituições nas últimas várias décadas, a direita tem que fazer a mesma coisa. Demorou décadas para esse plano da esquerda dar frutos. E demorará décadas para esse plano da direita, ou para essa atuação da direita dar frutos também. Leandro, como tenta emplacar uma credibilidade no PT que nunca houve após o Petrolão, né? Bom, esse é um trabalho de propaganda que é promovido especialmente pela chamada imprensa, que não é mais imprensa, que é a militância de redação. Então eles tentam dar áreas de normalidade, por exemplo, de nós temos na presidência um sujeito que estava numa cadeia há pouco tempo atrás, porque foi condenado em praticamente todas as instâncias do judiciário brasileiro, até ser descondenado pelo Supremo, pelo maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E obviamente que as pessoas percebem isso, pelo menos a maior parte dos brasileiros percebe isso, até mesmo os petistas sabem do que aconteceu, mas relevam, né? Então é por isso que eles tentam fazer essa propaganda, mas cada vez menos gente engole. E é por isso também que eles precisam aprovar a censura na internet, que eles chamam de regulação, porque é através da internet que as pessoas ficam sabendo dessas coisas e podem conversar sobre isso, contrabalanceando essa propaganda sistemática da militância de redação. A situação pode chegar num ponto tão insustentável que o próprio Centrão prefira tirar
o L. Olha, a gente já está vendo alguns sinais disso, né? Durante a semana, o Kassab disse que o PSD lançará o Ratinho Júnior à presidência e que não apoiará o L, né, o descondenado. Por que a classe política está se movimentando nessa direção? Porque a última coisa que eles querem é uma crise econômica que gere uma revolta popular de grandes proporções, como aconteceu enquanto a Dilma era presidente, e isso faça com que a população questione todo o sistema político, toda a classe política. Esse foi um dos grandes combustíveis da Lava Jato. A Lava Jato só pôde acontecer porque havia esse pano de fundo de uma crise econômica com uma grande insatisfação, uma grande revolta popular. Então, é só esse o motivo. Obviamente que essa é uma forma do Centrão colocar pressão para que o Lula seja minimamente pragmático na economia e também para o Centrão cobrar mais caro pelo seu apoio no Congresso. É isso que está acontecendo neste momento. Agora, pode ser, né, que por conta dessa pressão o Lula resolva ser um pouquinho mais pragmático e seja o suficiente para o Centrão achar que vale mais a pena não trocar o certo pelo duvidoso e continuar com o descondenado na presidência, que promoveu, né, a grande blindagem à classe política brasileira, né, com a sua descondenação e anulação de todos os processos na Lava Jato. E esse é o acordo, né? Esse é a coalizão espúria que nós temos hoje no Brasil. Nós temos o PT, principalmente o Lula, né, porque o PT até tem pouca força hoje, mas o Centrão no poder para blindar a classe política brasileira, reprimir qualquer oposição, caçar, na verdade, né, perseguir, colocar na cadeia qualquer oposição significativa a esse regime. É isso que rola no Brasil. Agora, o que eles podem fazer é buscar em 2026, se o negócio realmente piorar muito, um candidato da direita permitida, para fazer de conta que há democracia no Brasil, como nós tínhamos, né, no Teatro das Tesouras, PT, PSDB, ao longo aí de pelo menos 2 décadas. Mais de 100 assinaturas para o impeachment do descondenado. Agora vai? Olha, conforme o descondenado for perdendo o apoio popular, e isso pode ser acelerado conforme a crise econômica, a recessão avance, a gente está vendo a inflação tomando mais corpo por conta da desvalorização cambial, essa pressão política vai aumentar. O cheiro de sangue na água aumenta. E aí a oposição fica ouriçada. Ou mesmo o Centrão, né, que fica preocupado e não tão ouriçado porque ele já está no poder. Então eu não vejo espaço para impeachment exatamente agora, mas já existir esse pedido, com esse número de assinaturas, as pessoas começarem a falar isso, é um sinal de desgaste profundo desse desgoverno. Mas não creio que existam, né, condições políticas neste momento para um processo de impeachment, que pode ser modificado dependendo de como evoluir a crise econômica. Quantas gerações são necessárias para moldar positivamente a cultura brasileira? Olha, eu acho que o efeito é relativamente rápido. Eu acho que numa geração dá para mudar muito. A questão é que isso precisa ser feito, né? E esse trabalho ainda é muito tímido. Então, para que isso aconteça, isso precisa ser feito. E ainda tem muito chão nesse caminho aí para recuperar a cultura brasileira. Qual é a melhor corretora para investir em dólares? A nossa, né? Nós temos uma casa de investimentos no Brasil, uma assessoria chamada Liberta Investimentos. Nós temos um escritório de advisory aqui nos Estados Unidos. Nós trabalhamos com a XP há mais de uma década e oferecemos esse serviço. Somos uma das primeiras casas brasileiras a oferecer esse serviço aqui nos Estados Unidos. Então, se você quiser mais informações, é só clicar no link que acompanha esse vídeo ou no link, né, da bio aí do perfil que você estiver assistindo o vídeo. Globalistas estão se aliando ao Trump? Qual é a estratégia deles por trás disso? Essa é uma ótima pergunta, né? Eu não vejo todos os globalistas se alinhando ao Trump. O que acontece é que essa vitória acachapante e impressionante do Trump, a maior volta por cima política, né, da história ocidental moderna, produz uma situação muito difícil para esses globalistas, em que bater de frente pode significar uma queda ainda mais intensa. Por outro lado, esse pessoal sempre busca um mínimo consenso para continuar exercendo o seu poder. O grande problema é que o projeto original do Trump é um projeto que não é muito compatível com essa formação de consenso que beneficia esses globalistas. Então, uma das duas coisas deve estar acontecendo. Ou eles estão promovendo um recuo tático para passada, né, essa gestão Trump
voltar aos seus projetos, ou eles vão tentar modificar esse projeto para que ele seja mais compatível com seus desejos de concentração de poder, né? Uma dessas duas coisas deve acontecer. Donald Trump pode pressionar a Corte Interamericana a frear o autoritarismo de Moraes? Sem sombra de dúvida que pode haver um caminho de pressão. Inclusive foi anunciado que haverá uma missão da OEA para o Brasil para fazer uma avaliação das ameaças, né, que vão muito além das ameaças já à liberdade de expressão. Não existe mais liberdade de expressão no Brasil. E obviamente que há uma briga interna, porque o Brasil também tem um peso muito grande na OEA, né? Mas sim, esse é um dos caminhos que podem ser utilizados para colocar pressão em relação aos abusos de autoridade, a falta, né, de direitos básicos dos brasileiros dos últimos vários anos, as prisões arbitrárias, a censura, a perseguição política. Isso tudo precisa ficar ainda mais evidente. O Elon Musk deu uma grande ajuda nesse propósito ao revelar o que estava acontecendo no Brasil, mas é só o começo, né? É um trabalho que precisa ser feito com toda a amplitude dessa agência e de outras. Ainda devemos ter esperanças no Brasil ou deixá-lo é a única saída, né? Olha, talvez essa seja a pergunta que eu mais recebi desde que eu abri esse programa de perguntas e respostas há um pouco mais de um ano. Mas respondendo, é preciso, né, ter a consciência do que esperar do Brasil. Eu creio que o Brasil, na melhor das hipóteses, vai ter uma piora lenta e gradual com eventuais melhoras esporádicas nos próximos anos. Então essa deve ser a perspectiva. Ficar no Brasil ou deixá-lo é uma decisão pessoal, mas você tem que ter a consciência de que as coisas não devem melhorar significativamente nos próximos vários anos. A gente pode ter melhoras pontuais, por exemplo, na economia, né, se mudar o governo, mas desfazer toda essa estrutura corrompida que nós temos no Brasil, completamente corrompida, é um trabalho de décadas. Então não vai ser algo tão simples, tão fácil, e as coisas não vão mudar tão cedo. O que acontece na política mundial, a agenda de esquerda, é bíblico e vai piorar em todos os países? Olha, eu não vou entrar nos meandros em relação, né, às questões bíblicas, mas o que eu posso dizer, e creio que a maioria das pessoas entende, né, se eu apresentar o problema dessa forma, é que a guerra que nós estamos travando, acima de tudo, é uma guerra espiritual. Atrás das questões econômicas, atrás até mesmo das questões políticas e ideológicas, existe uma guerra espiritual, em que você pode servir a um lado ao outro. E aí, se você colocar o que produz, né, a agenda de esquerda e o que produz a agenda conservadora, fica muito fácil entender qual é o lado certo nessa guerra. Onde você aprendeu sobre economia e política? Indica livros. Eu tenho uma formação que não é muito comum. A base da minha formação é lógica, né? Matemática, engenharia. Eu fiz 4 anos de engenharia mecânica na Federal do Rio Grande do Sul. Durante esse período, eu tive contato com a obra do professor Olavo de Carvalho, que foi o grande despertar aí para minha vida intelectual, né? E o mais interessante da obra do professor Olavo, que obviamente tem uma visão conservadora, é que ele aponta uma série de autores, seja da esquerda, seja da direita, para você ler e entender, né, como funciona esse mundo político, filosófico que nós vivemos e muitas vezes não temos a percepção dele. A economia, eu aprendi na prática a operar no mercado financeiro, né? Eu opero no mercado desde que eu tenho 16 anos de idade, comecei a fazer operações. Então, eu comecei a estudar do ponto de vista prático, né, fazendo investimentos. Agora, se você quiser ter uma boa introdução, eu recomendo esse livro aqui do Hayek, né, O Caminho da Servidão, que não deixa de ser também um livro sobre, ou principalmente, né, ser um livro sobre política. É que as duas coisas elas estão muito interligadas, apesar dos liberais terem a dificuldade de perceber isso, né? Acho que só resolvendo a liberdade econômica vai se atingir a liberdade política, mas no final das contas, política e economia andam lado a lado, né? Tem duas formas de você estudar e esse estudo pode ser feito em paralelo, né? Eu acho que é interessante que seja feito em paralelo. Você pode ler pessoas que interpretam
os textos fundamentais ou ler diretamente os textos fundamentais. Eu vou dar um exemplo, né? Tem dois autores fundamentais para você estudar política, que é o Platão e o Aristóteles, né? Então aqui tem dois trabalhos, um do Platão, outro do Aristóteles, né? República de Platão e Política do Aristóteles. Ou você pode utilizar alguém que estude Aristóteles e Platão, como esse livro aqui, né, do Ernest Barker, O Pensamento Político de Platão e Aristóteles. Então, esse aqui mastiga isso aqui, né, e isso acontece com bastante frequência. Então, aqui está um exemplo do que você pode estudar. É importante também que você estude não só materiais, livros, interpretações, visões de mundo que você se identifica, porque você tem que conhecer a visão do seu oponente, o que vai enriquecer a sua própria capacidade de interpretar a realidade, né? E aqui tem um livro que é bem interessante se você quer entender a base do pensamento da esquerda, que gira em torno do trabalho de Karl Marx, que é esse aqui, ó, The Marx Engels Reader, do Robert Tucker, né? Esse aqui é um livro bem interessante para você estudar a fundo esse pensamento. É um livro de esquerda para você entender a mentalidade esquerdista mais moderna. É esse aqui, ó, Rules for Radicals, do Saul Alinsky, que é um dos mestres dessa geração de esquerda americana, né? Obama, Clinton e assim por diante. E tem alguns outros autores para finalizar aqui o que eu posso sugerir de leituras interessantes. Você pode ler tudo que tiver disponível do Roger Scruton, né? Ele é um dos melhores autores conservadores. Sobre economia e política, Thomas Sowell é um dos maiores de todos os tempos. Esse livro, inclusive, reúne os seus melhores textos. O Russell Kirk é outro grande autor conservador americano. E para não deixar de falar sobre um brasileiro, além do Olavo, se você quer entender, né, por que o Brasil é esse desastre que é hoje, tem o trabalho fenomenal do Roberto Campos, Lanterna na Popa, né? São 2 tomos, esse é o 1 e tem o 2, então são livros grandes, né? Amplos, mas muito bem escritos e contam um pouco da história do Brasil das últimas várias décadas, né? Então, se você quiser começar, é por aí. O grande problema que eu vejo é que as pessoas querem discutir sobre isso, querem ter o conhecimento sem passar pelo estudo. Só esses trabalhos que eu apresentei aqui representam um estudo de vários anos de vida, né, em que você efetivamente se dedica. Isso é necessário se você quer compreender de fato esses assuntos. Não há outra possibilidade. Onde tem mais beleza natural, Estados Unidos ou Brasil? Olha, é difícil de dizer porque tanto o Brasil quanto os Estados Unidos, né, tem muita riqueza natural, parques, lugares fantásticos para você visitar. Então, eu diria que há um empate técnico aí entre os dois. Você tem empregada doméstica? Há impactos trabalhistas como aqui? Então, deixa eu contar como é que funciona aqui nos Estados Unidos, não só para a relação com uma empregada doméstica ou qualquer relação de trabalho. Em primeiro lugar, não existe justiça do trabalho, né, como no Brasil. Justiça do trabalho é mais uma jabuticaba, né? Tem quase só no Brasil, poucos países têm esse modelo. Não existe o mesmo nível de direitos trabalhistas. E esse é um dos motivos pelo qual a remuneração dos funcionários é muito maior. A relação entre empregador e empregado é definida num contrato que é fechado entre as partes. Claro que são práticas vedadas, né? Por exemplo, existe até um salário mínimo, mas não existe assim uma série de direitos que são garantidos em lei. Um tempo atrás eu estava andando, né, com um engenheiro nas ruas aqui de Miami e ele viu um pedreiro saindo de uma obra e entrando num Camaro. E ele falou, poxa, no Brasil eu não tenho dinheiro para comprar um Camaro, né? Com o meu salário como engenheiro eu não consigo comprar um Camaro. Como é que o pedreiro sai da obra e entra no seu Camaro? Porque aqui a remuneração é muito maior. E a remuneração é maior, um dos motivos é que não existe justiça do trabalho e diversos direitos. Esses direitos nada mais são do que uma forma do governo colocar a mão numa parte significativa do que é pago para o colaborador, né, para qualquer empregado. Por exemplo, o FGTS é uma forma de roubar dinheiro, tanto do empregador quanto do empregado, porque a remuneração é muito baixa, né? Então, é assim que funciona aqui nos Estados Unidos. É muito fácil contratar
Uma empregada doméstica, claro que é muito mais caro que no Brasil, ela é muito melhor remunerada do que no Brasil, mas não existe esse nível de direito, não. Além do imposto de renda e dos impostos nas compras, quais outros impostos os americanos pagam? Bom, nós temos o imposto sobre valor agregado, né, equivalente ao imposto sobre valor agregado por volta de 7%, na maior parte dos estados. Tem o imposto de renda que tem a nível federal e a nível estadual. Aqui na Flórida, por exemplo, não tem imposto de renda a nível estadual, né, então você só paga o imposto de renda federal, que é uma escadinha. Em relação ao IPVA, é algo relativamente barato, né, eu pago, por exemplo, $60 por ano por carro. E o IPTU é por volta de 1% do valor do imóvel, né, mais ou menos, que você paga para a cidade. E aí você mantém serviços como educação, né, que é principalmente educação básica, é bancado pelas prefeituras, polícia local. E é isso, né? Esses são os principais impostos que se paga aqui. Muito obrigado por ter assistido a mais um programa de perguntas e respostas aqui no canal. Se você gostou, não deixe, né, de dar o seu like e enviar esse conteúdo para o seu grupo de amigos, o seu grupo da família e outras pessoas que possam se interessar neste conteúdo. Muito obrigado e até a próxima semana, se Deus quiser.